Se tem uma coisa que hoje é onipresente na vida social, é a presença dos smartphones e das telas, que nos mantêm conectados o tempo todo. Agora, além de evidentes avanços que isso nos traz, por exemplo, para a comunicação, para a interação desse tipo como nós estamos fazendo aqui, há uma série de desafios e pontos negativos que o hábito de utilizar esses equipamentos trazem na vida das pessoas, sobretudo de crianças e adolescentes. Meu nome é Rodolfo Canônico, eu sou diretor executivo de Family Talks e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas informações e consequências delas a respeito do uso de telas na vida de crianças, o impacto disso na vida das famílias e, por fim, consequências políticas desse tipo de medida. Saiu uma pesquisa recente em que mostra que os adolescentes olham para o seu smartphone em torno de 100 vezes por dia. E eles reconhecem que é muito e gostaria que fosse menos. Claro, pelo evidente motivo de que isto é um mecanismo de distração, de falta de atenção, e que acaba prejudicando o estudo, como é natural. O uso excessivo de dispositivos eletrônicos, e aqui eu destaco o smartphone pela presença dele e facilidade com que está na vida das pessoas, está bastante associado a várias síndromes, como por exemplo FOMO, Fear of Missing Out, que é uma síndrome que gera uma ansiedade da pessoa em querer consultar a rede social ou outras formas de comunicação com o desejo de ver as novas notificações, temendo estar perdendo algo de relevante, que praticamente nunca é o caso, mas tem efeitos psíquicos nas pessoas negativos. Também vários aspectos relacionados ao consumo de conteúdo inadequado, evidentemente. Cada vez mais, conteúdo impróprio para menores de idade circula pela rede social. Aliás, a maior parte do conteúdo disponível na internet não é própria para menores de idade, porém não existem mecanismos de controle ou de proteção suficientemente adequados para enfrentar essa situação. Também nós sabemos que o hábito de consumo de crianças e adolescentes em relação a esses dispositivos eletrônicos, sobretudo smartphone, está associado à queda no aprendizado. É até fácil entender qual é o mecanismo associado. O estudo exige uma imersão naquele conteúdo com o qual nós estamos nos relacionando, lendo, fazendo exercícios. E na medida em que isso é permeado por consultas a notificações em um aparelho de celular, evidentemente a atenção ao objeto de estudo diminui e assim o desempenho cai. Isso também já está estudado e é provado que o tipo de uso de entretenimento de forma intermitente em relação ao celular causa um prejuízo no aprendizado, a ponto de a mera presença física do celular, mesmo que a pessoa não olhe a notificação, vai fazer com que ela tenha menos atenção ao que ela está estudando. E isso é mais proeminente em crianças e jovens, evidentemente. O efeito que isso causa é parecido com um cigarro. A rede social e boa parte do entretenimento que é consumido a partir de um mecanismo dispositivo como smartphone, ele traz uma satisfação fácil e rápida, liberação de dopamina, que é o mesmo mecanismo que vicia quando pessoas consomem substâncias como, por exemplo, o cigarro. Já tem gente falando que o cigarro do século XXI, do ponto de vista de vício causado à população, vai ser o uso desses dispositivos ou redes sociais, coisas que estão associadas. E a verdade também é que as pessoas gastam a maior parte do tempo não em consumindo algo relacionado ao aprendizado, buscando novos conhecimentos. Não, é entretenimento, o que compete com o tempo de aprendizado. É por isso que 1 em cada 4 países hoje já está banindo o uso de smartphones das escolas. A Unesco lançou nesse ano de 2023 um relatório em que recomenda que o uso de smartphone na escola apenas aconteça em contextos em que se há certeza do benefício trazido à aprendizagem. O que nem sempre é verdade. Como eu já falei aqui, o smartphone é usado primordialmente para entretenimento e isso compete com o estudo e com o aprendizado. Cada coisa tem que ter o seu momento. Aqui no Brasil, essa discussão já existe. O Congresso Nacional está debatendo um projeto de lei em que se pretende banir a presença de smartphones em sala de aula. Há uma polêmica, muita gente argumenta, por exemplo, da situação da pandemia, em que se não fosse os smartphones, qualquer tipo de aprendizado teria sido impossível, e isso é verdade, mas nós estamos numa situação de normalidade
E é preciso entender em que medida o smartphone está ajudando as crianças na escola ou se é apenas uma distração que está atrapalhando o aprendizado. Afinal, não tem porquê que haver instrumentos voltados ao entretenimento dentro das escolas, não é? Apenas instrumentos voltados ao aprendizado. Cada coisa em seu lugar e em seu momento. Tudo com equilíbrio. O projeto de lei previa proibir o uso de smartphones até para estudantes universitários, o que parece ser totalmente inviável. Os deputados da Comissão de Educação estão discutindo uma restrição muito menor. Para crianças de até 12 anos, ou seja, até o Fundamental 1, haver uma restrição total em sala de aula e a partir daí haver maior flexibilidade, com as escolas tendo autonomia para fazer os seus regimentos internos. Evidentemente, ainda haverá muita discussão. Talvez essa discussão leve alguns meses ou talvez anos até isso virar lei. Mas já há um incômodo na sociedade a respeito do que fazer. De primeiro, como usar esses dispositivos eletrônicos como aliados. E depois, como fazer uma restrição saudável. Como fazer com que as crianças e os jovens tenham acesso adequado. É importante resgatar recomendações da área da saúde, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Pediatria. A recomendação geral para crianças até 3 anos é tela zero. A partir daí, muito pouca tela com supervisão total. O que faz com que em creche, concluamos, que em creche ou educação com crianças muito pequenas, o melhor é banir completamente mesmo o uso desses dispositivos que podem trazer até consequências físicas negativas, como por exemplo miopia. Por causa da tela pequena já se comprovou que crianças que usam muito tempo o smartphone vão desenvolver miopia, o que é um negócio assombroso. Depois, para crianças até 10 anos, é um uso muito pequeno de tempo ao longo do dia e supervisionado, não é? Não havendo condição de supervisionar, os especialistas são bastante unânimes. Não havendo condição de supervisionar o uso de uma criança à tela, é melhor que ela não tenha acesso e dedique o tempo a outras atividades. A gente sabe que nem sempre o ideal é possível, mas esse deve ser a luta. E depois assim vai, não é? É importante também lembrar que as próprias regras de uso das redes sociais, os termos de uso, apontam que apenas jovens a partir de 13 ou 14 anos é que podem acessar e ter uma rede social. Infelizmente, nós sabemos que isso não é bem controlado e que crianças mais novas estão tendo acesso. Por isso também alguns países estão criando e discutindo maneiras de restringir o acesso de crianças a esse tipo de ambiente virtual, porque não é próprio para elas. Essa é uma discussão muito importante. As redes sociais, a internet de forma ampla, que é entregue, chega para os jovens, para as crianças através de dispositivos como smartphones, está tendo um impacto muito grande, decisivo na vida das pessoas, transformando, trazendo coisas positivas. Mas nós aqui estamos refletindo sobre pontos e desafios negativos. Desafios relacionados à dependência ou até síndromes como Fear of Missing Out, FOMO, e os malefícios para a aprendizagem que determinado tipo de uso de smartphone pode trazer para crianças e adolescentes. Nós achamos, Family Talks, que alguma restrição nas escolas é necessária. Em algumas idades, banimento total e depois um uso super controlado e supervisionado, seguindo as recomendações dos organismos de saúde. Em paralelo, darmos condições para as famílias conseguirem educar melhor seus filhos nesse âmbito. Nós gostaríamos de saber o que você pensa desse assunto, que desperta uma série de polêmicas. Deixe aqui nos seus comentários a sua opinião e compartilha se você gostou desse vídeo com amigos, familiares. E não deixa de deixar o seu like, de se inscrever e ativar as notificações para não perder nada do nosso conteúdo. Um grande abraço!